Gatas, estamos com o Dia do Cueca e não poderia ser menos do que essa pessoa ilustre. Olha que moral, hein, que eu tô dando pra ele. Hipnoterapeuta, palestrante, professor. O currículo dele é uma bula de remédio. Ele vai ter que dizer, porque eu não tenho condições, e o tempo aqui é corrido. Estamos aqui com o doutor Carlos Titon, hipnoterapeuta, que vai nos dar uma aula de como sair de várias enrascadas com a hipnoterapia. Muito bom. Seja bem-vindo, porque esse teu currículo de bula de xarope, bem, pelo amor de Deus, me recuso. Você sempre exagerando muito, né? Bem menos do que isso. Eu sou professor, palestrante mesmo, trabalho com hipnose. Na verdade, comportamento humano, essa é a minha paixão. Esqueci de falar do comportamento humano. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente larga o pau aqui mesmo. Eu acho que a questão do comportamento humano é um tema tão quente, né? Todo mundo quer muito falar sobre isso e quer analisar e avaliar, Fascinante. Fascinante. Vou te explorar ao máximo. Você não vai sair daqui. Eu adoro. Durante 3 horas. Eu adoro falar de pessoas e olhar um pouco como que a gente atua em sociedade, né? E tem tanta coisa acontecendo. E acho que depois desse momento pós-Covid aí, tá todo mundo tão ouriçado para entender como as pessoas são, etc, não, né? Pós-Covid, pós-eleição. Pós tudo. E, aliás, essa eleição foi uma loucura, né? Você também ficou tensa com tudo? Todo mundo? Gente, que é isso? Mas a despeito da escolha política, todo mundo ficou sofrendo, um país dividido, né? Com tudo isso. Dividido. Acho que é pela primeira vez na história desse país. Muito complicado. Houve essa divisão. E uma divisão, assim, muito... Radical, né? Radical. Assim, não é porque eu gosto do A... O B tá descartado. Que isso, gente? E você sabe que eu sou super de centro das coisas. Eu não tô nem um lado nem o outro, eu sabe? Eu acho que tinha coisa boa para um lado pro outro e pronto, sabe? E vamos em frente. E vamos que vamos. Mas voltando, o tema de comportamento é um tema que vem chamado muita atenção das pessoas, porque eu acho que as pessoas... Aliás, você quer ver um bom exemplo de como esse tema tá muito forte? Nunca se falou tanto em filosofia como se fala hoje. As pessoas estão cada vez mais conectadas. Puxa, as pessoas estão buscando respostas para questões que já não tem mais como responder simplesmente no dia a dia da forma como a gente conhecia até então. As pessoas estão buscando essência, Andrômeda. Acho que é isso que está faltando. Você não acha que a gente está num momento super interessante? Então, é um momento de mudança, porque todos os valores, especialmente das gerações mais novas, estão colocando em xeque coisas que a gente acreditava antes. E as pessoas estão procurando se encontrar. Nós estamos numa transição na sociedade muito forte, né? Essa é a impressão que eu tenho. Acho que eu já vi isso no teu próprio canal. Teu próprio canal traz muita coisa de comportamento, né? Que é um tema que, com certeza, eu acho que você vai explodir aí muito em breve, você vai arrebentar a boca do balão, porque é um tema que você traz muita coisa interessante. Vocês estão ouvindo, patrocinadores? Se liga, viu? Aposta depois não vai ter tempo. Pois não vai ter tempo, querido. A minha parte já estou apostando, viu, André? Já estou apostando aqui porque eu acredito demais no teu trabalho. Querido. Eu acho muito, muito interessante mesmo, né? Eu acho que essa mulherada de 40 anos, 40 a mais... Impressionante que é uma geração que ficou tão xoxa, tão bunda mole. Talvez sim, né? Acho que a gente, poxa, tem que considerar que tem alguns agravantes aí, né? Talvez aí na sua infância você talvez lembre, e essas mulheres que estão nesse perfil lembram que quanto elas foram reprimidas, né? Por um machismo, um pai machista, um pai dominador, e uma realidade um pouco diferente que a gente tem hoje. Eu acho que a sociedade está mais respeitosa hoje com as mulheres, o espaço das mulheres vem se consolidando cada vez mais, né? Com muita luta. É muita luta, é verdade. Mas acho que isso é bem positivo. Mas eu acho que as coisas, as marcas, quando você vê uma mulher acima de 40 sofrendo com algumas questões emocionais, você pode ter certeza, eu aposto com você, com um grande grau de certeza, que isso vem lá da infância. Vem de marcas profundas. Marcas profundas lá de trás. Isso é muito do registro emocional que essa mulher criou ao longo do tempo, né?
E como que a gente faz para poder ajudar essas mulheres? Acho que primeiro vamos entender um pouco como é que isso acontece, né? Como é que uma mulher às vezes se apequena, né? Então, se você pensar uma mulher em relação a um homem se sentir inferior, ou se sentir limitada, sentir que não é merecedora. Esses dias eu tratei uma mulher em consultório que ela simplesmente ela se sentia invisível, tá? Ela servia toda a família, ela cuidava de todas as pessoas, mas ela simplesmente era invisível, tá? Ou seja, ela se via invisível. ela se via invisível. Antes dela tratar comigo, você via a foto dela no WhatsApp, mostrava o marido, os filhos, ela no fundo. Né? E ela já mostrava nítidos sinais disso. Né? E quando nós fomos descobrir, ela passou por um abuso na infância. Então, esse abuso na infância, que ela não teve coragem, não tinha liberdade de contar para os pais. Veja a diferença dos dias de hoje. Hoje os pais estão muito mais abertos para ouvir esse tipo de coisa. Então, uma vez que essa pessoa passou por um problema desse tipo, eu atendo diversas mulheres que passaram por abuso e não conseguem falar, se sentem culpadas, por exemplo. E aí, na idade adulta, elas preferem se esconder, porque elas não querem se expor, por medo, exatamente. O teu subconsciente registra que se elas tiver algum grau de exposição, ela vai sofrer isso de elas novo. podem sofrer aquela emoção. Nem é o abuso em si, mas aquela emoção de estar sendo agredida, de estar fazendo coisas que não quer, e principalmente a culpa, que é algo que pesa muito. Olha, que louco. Então, a mente subconsciente da pessoa registra, e eu até te explico um pouco mais sobre isso, ela registra uma emoção negativa, e isso faz com que ela tenha reações na vida adulta muito complicadas, muito difíceis de lidar. Né? E você acha que depois ela sai, isso é uma dúvida minha, essa mulher que foi abusada, aí ela casa, você acha que ela procura esse mesmo perfil? Não necessariamente. Né? Não necessariamente, mas o que acontece é que, de uma certa forma... Que muitos terapeutas, eles jogam essa, né? Que você procura exatamente aquele perfil, ou de pai, né? Se você teve um pai muito rígido, você vai ter um marido, você vai procurar esse marido. É que você pensou no abuso, você pensou no abuso por parte de pai, não pensei no abuso por parte de pai, pensei no abuso qualquer. Né? Eu Quando já por parte de pai, nós temos mulher, né? Então eu já pensou na figura do pai. É. Na verdade, a psicanálise defende isso, né? Defende que nós procuramos o pai e a mãe nas relações, né? Em muitas coisas, né? Eu acho que quando você tem um abuso de pai, você pode ter um caso específico, mas seria muita pretensão minha generalizar isso e criar uma teoria em cima disso. Cada caso, cada pessoa é única e tem as suas marcas. Mas, em geral, quando uma pessoa passa por um trauma, e agora saindo do abuso e pensando em traumas fortes, um trauma muito forte na infância, ela tende a gerar um comportamento na sua mente que faz com que ela reproduza algumas coisas. Então, para a gente não falar de abuso, a gente falar de outras coisas, por exemplo, por que uma pessoa tem dificuldade de parar de fumar na vida adulta? Sendo que você sabe hoje em dia que o cigarro dá câncer, o cigarro faz mal para a saúde, o cigarro te dá cheiro, tira apetite, uma série de coisas. Por que uma pessoa não consegue parar de fumar, por exemplo? Né? Porque lá quando ela começou, provavelmente na infância, na adolescência, fumar significava autoafirmação, significava status, significava pertencimento, etc. Então a tua mente subconsciente registra algumas coisas lá atrás, não é na mente consciente. Isso é registrado sob a forma de uma emoção. Então, quando essa emoção é registrada, a tua mente está programada para ter aquilo. Aí, quando você fica adulto, o teu lado racional fala, não quero mais fumar, quero parar com isso. O teu mente subconsciente fala assim, não, cigarro te dá autoafirmação, pertencimento, etc. Então, é por isso que você começa uma dieta, uma tentativa de parar de fumar, exercício na segunda-feira e para na sexta. Porque a tua mente subconsciente, imediatamente, ela reage. E ela reage por quê? Porque ela quer te defender. Então ela fala, não quero que você seja rejeitado, não quero que você não tenha autoafirmação. Então o teu subconsciente vai lá e faz com que você tenha um comportamento que você não deseja. E você não tem controle sobre essa emoção. Porque isso está no teu subconsciente. Faz sentido para você? Muito! E aí você cria vários comportamentos na vida adulta que estão vinculados às suas emoções. Olhando um pouquinho a técnica da hipnoterapia, eu consigo te explicar o modelo da mente para a gente entender melhor isso. Primeiro eu queria que você falasse o que é a hipnoterapia. Legal. Para a gente poder desmistificar aquela história, né? Que todo mundo fica lá... Você vai imitar um canguru no meio da rua? Exatamente. Não sei onde estou, quem sou eu. Fala que seu nome é José. José.
E você chama Maria. Não, isso tudo tem muitos mitos, né? É muito É. cinematográfico. Mas para a gente entender a hipnose, eu quero te explicar. E por Eu- incrível que pareça, viu? Eu já conversei com várias pessoas, vários níveis sociais, e todo mundo tem a mesma visão. É, E todo mundo tem medo é. de fazer a hipnoterapia. É. Olha que louco! E é uma grande bobagem, tá? Porque a gente Mas é hipnotizado muito! todos os dias. O tempo Eu todo. falei, eu já fiz, gente, eu já fiz. Você bugou? Você foi para algum lugar? Foi para Eu falei, Clinston? falei, Foi pra imagina, Clinston? adoraria até ter dado uma viajadinha. Não fui pra lugar nenhum. foi. Fiquei lá extremamente consciente. É. Mas as pessoas não têm essa visão. Mas você Acho que a teve primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar. Porque atrapalha muito, porque é uma técnica que favorece demais e rapidamente. E a pessoa não vai. Ai, não, morro de medo. Imagina, o que pode acontecer? Mas, assim, pessoa de um grau de intelecto falando avançado. É muito novo tudo isso. A hipnoterapia no Brasil não tem 20 anos. Então, o que acontece? As pessoas confundem um pouco. Eu vou falar para você que eu passo mais tempo explicando o que não é hipnose do que é hipnose. Eu tenho certeza. É porque as pessoas morrem de medo, essa coisa. E Por é uma isso grande que eu falo bobagem. assim, vamos primeiro desmistificar para depois falar os benefícios que ela traz. Então, mas até para desmistificar é legal entender algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vou te dar um pequeno spoiler disso, que é o seguinte. Hipnose não é ficar fora de si. Hipnose não é perder o controle. Hipnose não é ir para nenhum lugar. E se eu não voltar? Né? Não existe essa conversa, você não vai para lugar nenhum, você está aqui. Né? E você é hipnotizado todos os dias. Todos os dias você é hipnotizado. Esse é o ponto. Por quê? É só você pensar o seguinte. Você já passou pelo processo, André, você conhece bem, mas pense o seguinte. Quantas vezes você não dirige para algum lugar e você não sabe como você chegou naquele lugar? Você não prestou atenção. Várias vezes. Quantas vezes você saiu da sua casa e você teve que voltar para ver se você realmente fechou a porta? Não, e quando você vai, você tem que ir pro lugar A, a tua mente está muito acostumada a ir pro lugar B. A hora que você está no meio do caminho do B, que você fala, meu Deus, eu tenho que ir pro A. Isso é hipnose. Então, na verdade, nada mais é do que um estado de concentração muito forte. Quantas vezes você está no teu WhatsApp, no teu celular, alguma coisa, alguém fala com você e você nem ouviu a pessoa. Não, e fala, Isso é extremamente comum. E a gente faz assim, Mas você não foi para nenhum lugar, você está consciente. Se alguém esbarrar em você e fizer alguma coisa te agressiva, você vai reagir. Você volta. Então, até para a gente desmistificar primeiro que isso é ciência. E para ser específico, neurociência. Tá? Então, nós não temos nada de místico, nada de religião, nada a ver com nenhum tipo de, nada sensitivo, fora, paranormal, nada disso. É um processo absolutamente seguro e que funciona muito bem. Aí a pessoa fala assim, mas eu vi lá o Pyong Lee na televisão, fazendo o cara imitar um canguru e tal. É porque a pessoa quer entrar na brincadeira. Eu posso fazer uma brincadeira com você, fazer você esquecer o número 7, esquecer o seu nome, porque faz parte da brincadeira. Você quer isso. Aquilo lá é verdade? É verdade. Mas se você quer isso, se você não quer, não vai acontecer nada. Então, você continua no comando de tudo. Né? Toda a hipnose é uma auto-hipnose. Eu não tenho o poder de entrar na sua mente, Andrômeda, e mudar um comportamento seu. O que eu faço, o hipnotista, o hipnólogo ou o hipnoterapeuta, ele é um facilitador do processo. Ele faz com que você mesma entre em contato com as suas emoções. Eu não estou dentro da sua cabeça, eu não vivi as suas experiências, eu não vivi a sua infância. O que eu faço é estimular você a entrar em contato com isso e, através da técnica, você mesmo reconhecer algumas coisas. Mas vamos entender um pouco como funciona Aí isso. uma vírgula, um parênteses. A pessoa que tem tanto medo da hipnose, da hipnoterapia, que seja... ela não quer ter contato com alguma coisa dela. Então, não é? Pode ser que a pessoa, quando a pessoa não está aberta para ouvir, normalmente ela pode estar com um mecanismo de defesa. Então... ela não quer. Às vezes uma pessoa agenda comigo e acaba não indo. É tão assim você falar e a pessoa já de cara... não, eu não faço. Então. Já vem uma... Não te dá a oportunidade de ouvir.
É. Ela já vem com a ideia muito formada. Não, Deus que me perdoe. Não é porque eu acho que é muito por falta de conhecimento, tá? Eu passo muito tempo explicando isso exatamente por falta de conhecimento. Tanto que uma pessoa que vai fazer um tratamento comigo... Espero que seja. Eu passo um bom tempo... Né? Você não querer contato com aquilo que vai te ajudar. Pois é. É que às vezes não é fácil. Existe uma coisa que se chama ganho secundário, eu já te explico o que é isso, tá? Quando a pessoa vai no meu consultório para poder entender o que é, e nós fazemos uma análise de caso, a gente entra em detalhes da pessoa, existem feridas emocionais ali. Às vezes a pessoa não quer entrar em contato com aquilo. E aí, ok, é uma outra coisa. Agora, a pessoa não querer saber de hipnose porque não conhece, aí é uma limitação da pessoa que não quer conhecer algo extremamente poderoso, por não conhecer mesmo, simples. Até porque eu acho que esse pessoal que faz hipnose de palco, que é essa que come cebola pensando que é manga, eles só atrapalham. Só atrapalha. Não ajuda em nada. Porque eu virei tão fã da hipnoterapia, que me ajudou demais. Gente, a gente precisa passar o que é bom pra frente, não pode segurar. Mexe muito na mentalidade mesmo, né? É importante entender o seguinte, né? A nossa mente, ela tem, na verdade, imagina uma cebola, tá? Então tem 3 camadas, tá? Uma mente inconsciente, que está vinculada ao cérebro reptiliano, que é a evolução do cérebro mais antiga, tá? Essa parte não interessa para a hipnose, ela é responsável por tudo que é automático em você. Piscar, saliva, respirar, bater coração, menstruar, suar, esses são todos os seus mecanismos automáticos, você não tem nada para fazer com isso. Aí você não tem poder sobre isso. É uma caixa preta, você vem de fábrica assim fechadinho, ninguém mexe lá dentro. Tá? Agora, você tem a mente consciente. A mente consciente é essa que está falando comigo, essa que quem está vendo a gente está pensando, nossa, será que isso é mesmo? Nossa, eu tenho medo disso. Nossa, e se, tal. É uma mente racional. É uma mente que julga. Ela é importante? Super importante. Só que ela representa 5% do que você é somente. Ou seja, essa mente racional, ela não diz o que você é. Porque o grande negócio está na tua mente subconsciente, que é uma mente emocional. Gente, vocês entenderam essa parte? Vou até dar uma paradinha. 5% é nossa mente racional. 95% é irracional, é inconsciente. É a emocional. Dá uma olhada, o número é muito alto cientificamente falando. Nós somos, tudo isso com dados nós somos seres emocionais. Até mesmo nas decisões financeiras nós somos seres emocionais. Mesmo que você vai, por exemplo, você tem aqui o seu estúdio, um estúdio maravilhoso, etc. As decisões que você tomou aqui, de que tipo de coisa que você escolher, além do teu gosto, ou coisas mesmo racionais, mesmo um projeto de arquitetura, todas essas decisões são emocionais. O carro que você tem, a casa que você comprou, todas essas decisões, a aplicação que você possa fazer com o seu dinheiro, tudo isso são decisões emocionais. O tempo todo você tem as emoções nas decisões. O presidente de uma empresa toma decisões com ordem emocional. E por que isso? Porque o teu cérebro, a tua mente não consegue armazenar tudo. Você imaginou se você lembrasse tudo que já aconteceu na sua vida, desde que você nasceu, na tua mente consciente? Você ia enlouquecer. Você ia surtar. Sim. Então, de acordo com a gravidade, com o contexto dos fatos que tem, a tua mente vai registrando através de emoções. E aí você resgata isso à medida que você precisa tomar decisões. E aí a tua emoção atua. E é ela que responde pelo que você faz. E o que tem a ver a hipnose com isso? Tá? A hipnose permite eu conversar com o teu subconsciente. Permitir que o teu subconsciente traga as coisas que estão te incomodando. Então, através de hipnose, eu já fiz gente parar de fumar. Eu não, a pessoa fez. Olha que pretensão a minha. Não, a pessoa entendeu que ela fumava porque ela tinha uma ansiedade ou precisava provar algo para alguém que na vida adulta não fez mais sentido para ela. A hora que ela consegue olhar aquela emoção do jeito que ela registrou, porque você registra naquele fato, naquele momento. Então, a hora tem um fato crucial que faz pá! Primeiro registro. Dá Isso. Nós chamamos de ECI, Evento Causador Inicial. Ou seja, aquele evento, eu falava agora há pouco com o pessoal aqui da produção sobre uma criança, por exemplo, que estava no berço, chorando demais e a mãe, por uma razão qualquer, foi para algum lugar, não atendeu aquela criança naquele momento. O que aconteceu ali? Naquele momento, a criança registrou no subconsciente o abandono, de que ela poderia ser abandonada e ela precisava se preocupar para ver a hora que a mãe dela chegasse. Tá? A partir dali, a partir desse momento, quando ela registrou essa emoção, isso pode ter tido inúmeros reforços. Qualquer situação parecida reforça aquilo. Quando aquilo lá foi reforçado, ela criou um comportamento dela tentar controlar para não passar mais por aquilo. Então a mente consciente, toda vez que ela tem que esperar alguma coisa,
ela fica preocupada que vai acontecer alguma coisa. Assim nasce a ansiedade. E uma pessoa, a ansiedade, ela está preocupada com algo que não aconteceu, que pode acontecer, e isso vira um excesso. Então a ansiedade, a causa maior da ansiedade é um fato que não aconteceu. Está vinculado à sua projeção de futuro ou passado e o controle. Então, ou seja, você olha para um evento futuro. Então imagina, por exemplo, que eu chego para você uma sexta-feira, né, e nós trabalhamos juntos, somos sócios, por exemplo. Falar, segunda-feira, por favor, traz o contrato social da empresa que eu quero ter uma conversa com você muito séria. E não te falo mais nada na sexta-feira, e você vai aguardar até segunda de manhã para ver o que vai acontecer. Ah, morreu. O que você fica fazendo? Desenhando cenários e tentando pensar como você pode reagir a cada afirmação minha. Assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha no emprego, por exemplo, o chefe dela chamou, aí falou assim, olha, na segunda-feira eu quero ter uma conversa com você. Vem aqui às 8 horas da minha sala. O que aconteceu? A pessoa ficou desenhando o cenário, tentando ter controle daquilo. Chegou na segunda-feira, ela vai ser promovida. Não era nada daquilo que ela pensava. Nossa. Ansiedade. Um casal, por exemplo. Imagina um casal que está, olha, nós temos que discutir a nossa relação. Nós estamos com alguns problemas, quero discutir a nossa relação na segunda-feira. Eu estou viajando aqui a trabalho. A mulher matou a mulher. Pois é. E ela ficou desenhando cenários. E na verdade o que ele está falando é o seguinte, olha, quero fazer uma viagem para a Europa com você, para a gente poder resgatar o nosso casamento, me dá uma oportunidade, eu errei muita coisa e tal. Quem já não passou por isso? Então você percebe que essa... E aí, olha que louco. E por que acontece isso? Por causa da necessidade de controle, Andrômeda. Ela quer ter controle sobre isso, a pessoa quer ter controle sobre isso. E você não tem controle. A linha do tempo, ela está só na sua mente. Você não tem controle nem sobre o que passou e nem sobre o futuro. Você só tem controle sobre agora. Hello! Se liga aí. Não, porque... Você não tem controle. Pelo amor. Olha o tanto de mulher com ansiedade. Você viu o índice? Como aumentou? Enorme. No Brasil, olha isso. No Brasil, 10% da população brasileira é ansiosa. Sofre de ansiedade. Nós estamos falando de 19 milhões de pessoas. 9,3% para ser exato. E você sabe quanto entre homens e mulheres? Eu não tenho essa estatística, mas eu estimo que seja aproximadamente 60% homens. O homem é mais ansioso? Puxa, agora mas eu não tenho exatamente esse dado, mas eu estimo que tem ansiedade nos homens muito forte. Jura? E a ansiedade no homem causa algo terrível, né? Porque o homem, ele tem uma necessidade, o executivo, por exemplo, ele tem a necessidade de ter controle sobre tudo. Só que a diferença do homem e da mulher é que o homem assume, a mulher assume, o homem não. O homem fica escondidinho, principalmente o cara que é um executivo. Ele assumir que ele é ansioso, ele assumir que ele sofre de ansiedade, é um perigo muito grande. Tá? Ou seja... E isso causa, assim, uma fragilidade, né, para ele. Exatamente. Ele se expõe na sua carreira. Quem é que vai querer promover um presidente? Ele fica rotulado. O cara é um vice-presidente, vai virar um presidente, esse cara é muito ansioso. Pronto. Então ele esconde aquilo. E quando ele esconde aquilo, aí ele sofre. Aí nasceu ansiedade, vira depressão, estresse e burnout. E aí é o caminho. É o caminho para o cara surtar. Você passou por esse processo, porque você era um executivo, então, né? Eu sou um executivo, um ex-ansioso. Eu tomei 10 anos de medicamento de depressão e eu me curei com a hipnoterapia. Eu acho que, se você puder falar um pouquinho da minha jornada. Da sua jornada, eu acho que isso traz a pessoa pro... Não é só comigo. Então, se ele que hoje, um professor, um palestrante, um cara que faz hipnoterapia, passou por todo esse processo, eu também tenho o direito de passar. E na verdade, Andrômeda, a minha missão de ajudar as pessoas e transformar as vidas das pessoas, que essa é a minha missão, ela veio daí. Ela veio porque eu me identifiquei a partir dali, a partir do momento que eu consegui resolver a minha vida. Sua missão aí, passando por esse processo. Aí, eu fui executivo de empresa, sou engenheiro químico de formação inicial e trabalhei 28 anos no mundo corporativo em empresas muito grandes. De multinacionais, já vivi em diversos países, já passei por uma experiência bem extensa. E o que aconteceu? Eu tive questões da minha infância que eu não tinha entendido muito bem, principalmente em relação à rejeição, abandono e coisas do tipo, e falta de cuidados por parte de mãe, que fizeram que eu tivesse alguns distúrbios emocionais. Esses distúrbios emocionais faziam com que eu projetasse situações que eu tinha que ter controle, exatamente sobre isso. Então, por exemplo, quando eu era pequenininho, eu descobri numa das minhas sessões de hipnose, em que a minha mãe, por vezes, me colocava de castigo e me deixava distante da família. A família toda assistindo televisão na sala, pai, mãe, irmão, vó, tia, todo mundo lá, e eu fora de castigo,
porque eu era aceleradinho, etc. E eu vendo aquela cena, eu sempre de fora, abandonado. Então, toda vez que tinha no mundo corporativo uma reunião muito importante, eu não estava participando, eu perdia completamente a minha razão. Disparavam vários gatilhos em mim. Toda vez que tivesse uma situação que eu não tinha controle, em que eu podia ser excluído, por menor que fosse, ela disparava gatilhos em mim emocionais. Como eu não podia expor isso, eu segurava. Ah, então você não expunha. Não, eu fui diretor de empresa. Não, sim, mas não. Não expunha. Eu não expunha. Não, mas por dentro eu me acabava. Então a ansiedade subiu, essa ansiedade virou uma depressão. A minha crise de depressão foi quando eu entrei num quarto, sexta-feira, 11 da manhã, eu só consegui sair na segunda noite. Eu não conseguia ter força para sair do quarto. Uma depressão incrível. Física. Física, totalmente somatizado. Então isso foi muito duro, foi muito difícil. E aí, 10 anos de medicamento de depressão, e aí vários outros sintomas aconteceram comigo nessa época. Pré-diabetes, pressão alta, ácido úrico, uma série de questões. Eu tomava 10, 12 comprimidos por dia. Hoje eu tomo um. Tá? E agora hoje é vitaminas, é diferente. Meu momento de vida eu não sou mais menino. Isso é outra pegada. Mas efetivamente, e como é que eu tratei isso? Eu tive que fazer uma regressão hipnótica até os momentos onde essas emoções foram registradas para mostrar para minha mente que eu não precisava me preocupar em ter controle de tudo, que nada ia acontecer. Como é que minha mente atuava? Toda vez que ela via uma situação onde eu tinha ameaça de viver de novo aquilo que eu vivi quando era criança, aquela história do castigo que eu te contei, Sim. Ela imediatamente disparava gatilhos de eu querer controlar tudo e querer evitar que aquilo acontecesse de novo. Sem eu perceber, completamente subconsciente. Eu não entendia esse processo. Sim. E ele vai tomando conta de você. Você estava no mundo corporativo E vai ainda. tomando conta, e isso aí até que chega uma hora que você surta. Aí quando eu saí no mundo corporativo, eu comecei a entender os fenômenos que estavam passando e eu percebi que eu repeti esse processo em vários momentos da minha vida. E aí que eu consegui me tratar e resolver. E aí eu achei que eu devia ajudar outras pessoas. Hoje, eu atendo diversas pessoas, homens e mulheres, acima de 40, que o meu nicho é pessoas que estão acima de 40, e que começam a viver coisas do tipo ansiedade no sentido de tristeza, não ter controle sobre as coisas, perder o gosto pela vida, que aí começa o início da depressão, né? Porque a ansiedade é quando você quer controlar tudo, a depressão é quando você não quer controlar mais nada. Você está ligando o dane-se para a tua vida toda, né? Então, os polos. Você vai no limite, né? Você chega no limite e tal. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa, que tem diversos insucessos, por exemplo, e a gente tem que separar a ansiedade boa. Você tem uma ansiedade boa, positiva, que te pilha, que te energiza, ela é ótima. O problema é quando você quer controlar tudo e não consegue. Aí começam todos os problemas. E foi isso que eu vivi. Eu queria controlar tudo. Eu queria controlar todas as situações. E assim foram embora 2 casamentos, foram embora minha saúde, uma série de coisas. Olha só. Não, dá uma olhada como o negócio é extenso. Sim. Como as pessoas com certeza não se dão conta. Então, eu acho que para você poder detectar tudo isso. Mas a notícia que eu tenho para dar é que hoje eu trabalho com uma ferramenta poderosíssima. E vou te dar um exemplo. Imagina que esse copo aqui é o teu subconsciente emocional. Durante a tua vida você vai agregando aqui, ó, emoções negativas. Tá? Até que chega uma hora que você surta. Então você teve lá um evento na sua infância, que a gente chama de evento causador inicial, e foram feitos diversos reforços ao longo da vida. Aí chega uma hora que você surta. Quando você surta, eu tenho 3 alternativas. Eu posso tampar o copo com medicamento. Para de encher, não para? Para, mas o problema está aqui ainda. Sim. Tá? Eu posso tratar com psicólogos, que é um ótimo processo, a terapia. Só que é um processo mais lento, de autoconhecimento, às vezes ele demora para chegar na causa. Porque quando você vai numa terapia, você traz um assunto por semana por 50 minutos. Aí você vai lá e conecta uma coisa, na semana você conectou outra, então você vai construindo isso ao longo do tempo. Às vezes você demora 5, 10 anos para você chegar numa causa. Nossa, tá? É verdade. Você vai se conhecer muito, sem dúvida alguma. Nada contra. Não, pelo contrário, é um processo ótimo para autoconhecimento. Mas para uma resolução de trauma, às vezes o meu processo pode ser melhor, porque o que acontece? Tampei medicamento. Com uma colherinha eu posso tirar essas emoções com a terapia convencional. Ou eu posso furar o copo, que é a hipnose. A hora que eu furo o copo, esvazia de uma vez. Ou seja, a gente vai, através de uma indução hipnótica, na causa raiz, na primeira vez que você sentiu aquela emoção. E quando você vive aquela emoção, você consegue ressignificar com aquela criança.
O seu processo, por exemplo, foi poderosíssimo, onde você pode ver várias coisas da sua infância, não vem ao caso aqui, e que você pode olhar, mas eu falo, você imagina. pode olhar vários momentos da sua infância e falar assim, poxa, o que aconteceu aqui? Com minha família, com mãe, com vó, com tia, com papagaio e tal. E aí você consegue conversar com aquela criança. 18! Você falou que foram 18 eventos. Eventos que você passou. Em uma sessão. É. Olha aqui. E aí você vai e olha a criança, você conversa com a Andrômeda pequenininha lá, o que ela viveu ali, que emoção que ela sentiu e tal. E que foi o meu caso. Então eu olhei as emoções que eu senti quando eu era criança e aí a gente conversa com essa criança. Então eu mesmo conversei com a minha criança. Falei, calma, Carlos pequenininho, não é assim, não precisa ter controle de tudo, tá tudo certo, a tua mãe vai voltar. A tua família vai estar com você. Isso com 3, 4 anos de idade. Eu fui até o útero da minha mãe. Nossa! Para entender exatamente o que minha mãe pensou no momento que... Porque eu tive uma gravidez que foram 6 anos depois do meu irmão mais velho. Então, é certo seguro que eu fui uma gravidez desejada. Minha família é uma família simples, humilde. E nenhum problema com isso, tudo certo. Tudo certo, eu sou sim. grato aos meus pais que me criaram, me deram saúde, estrutura e tal. Só que alguns traumas emocionais, pela minha percepção, me causaram algum mal. E a regressão te permite você redesenhar isso, ressignificar isso. É muito poderoso. Não, é demais, gente. Vocês não têm noção. Eu fiz, já falei, e recomendo para todo mundo. É o que eu acho que tem de mais eficaz e libertador. Porque você sai de uma coisa que você não sabe, você pode achar. Que eu fui atrás dele por conta de uma insônia. Na verdade, a insônia ficou em, sei lá em que lugar, onde ficou a insônia. Eu me lembro que você falava no processo todo. Pô, e se bobear, você tá dormindo menos de novo, né, daqui a pouco, porque uma pessoa acelerada ela acaba tendo, mas eu garanto pra você que os motivos lá atrás, eles foram mexidos, né? Sim! Bem forte. Aí você vai tratei de vários outros aspectos que com certeza me incomodavam, eu não sabia, porque por isso que eu tô falando, por experiência própria. Às vezes a gente tem um incômodo e a gente não sabe onde está esse incômodo e como tratar esse incômodo. Aí é onde eu acho que entra a hipnoterapia, assim, então, nossa, na veia. E aí eu volto no mito. Vamos nos medos e mitos, né? Que aí fica mais fácil agora. Então, o que é a hipnoterapia? Você, através de um estado de concentração da sua mente, de um relaxamento, você está o tempo inteiro ouvindo tudo, o tempo inteiro consciente de tudo, o tempo inteiro conectado, você pode parar a hora que você quiser. O hipnoterapeuta não domina a sua mente. Isso é um grande mito, uma grande bobagem. Ele apenas facilita o processo. Através das suas emoções, você busca as emoções que estão no seu subconsciente. Como você está num estado relaxado muito grande, o seu subconsciente está muito livre para trazer as emoções. Aí você traz emoções que às vezes você nem lembra. Sim, mas outra coisa, precisa querer. Então, esse precisa entrar no processo. Eu falei para você do ganho secundário, né? Agora há pouco. O ganho secundário, o que significa isso? Às vezes a pessoa tem um ganho maior em estar ali. Uma vez eu atendi um casal e que a hora que ele foi fazer a hipnoterapia, eu perguntei para ele, o que de pior pode acontecer se por acaso você recuperar e modificar completamente a tua ansiedade, a tua visão do teu relacionamento? Ele tinha uma ansiedade muito grande com o relacionamento, e uma ansiedade de querer controlar a mulher, uns ciúmes absurdos, etc. O que de pior pode acontecer? Ele falou assim, pode ser que eu não queira mais essa mulher, pode ser que eu me separe. Então, na verdade, ele tinha um medo de uma separação. Então, por isso ele não queria mudar. Olha que coisa de maluco isso. Olha. A partir do momento que ele resolvesse a ansiedade dele, ele tinha medo de ele perder o interesse pela mulher, a mulher dele querer largar dele, por qualquer razão. Ele achava que ele largar dela também. Então, mas ele achava que ele tinha que mostrar, pelo ciúme dele excessivo, que amava ela. Era a única forma que ele achava que ia dizer para ela que amava. Então ele achava que se ele deixasse ansioso e não tivesse querer esse controle sobre ela, ele não ia demonstrar o amor dele por ela. Então, para isso, ele tinha que estar preparado que ele poderia sim perder o casamento dele. Só que, em compensação, ele ia resolver algum mal que estava incomodando muito ele. Então, chegou uma hora que o ganho secundário dele não ficou suficiente para manter ele doente. E aí ele conseguiu mudar e ressignificar. É assim que a gente funciona. O parar de fumar, que eu te falei, por exemplo. Uma pessoa que vai resolver aquilo que foi registrado na infância, pode ser que, de repente, parar de fumar significa perder algumas coisas. Perder a autoafirmação, perder o status, a pessoa vai se sentir mal com isso. E eu posso... Quer ver um tema muito forte entre mulheres? Por exemplo, compulsão alimentar.
O que acontece? A pessoa desconta na comida alguma coisa. Às vezes, alguns registros emocionais da pessoa na infância, aquela história da mamãe que fala para a filha assim, né? Tomara que você não tenha falado isso pro seu filho, né, Bruno? Come tudo que senão a mamãe fica triste. Nunca. Vai estragar a comida se você jogar. Papai do céu... Ouvi tudo isso. Nunca falei pro meu filho. Papai do céu briga se você jogar comida e tal. Isso faz a pessoa querer comer tudo que tem no prato disponível. E gerar uma ansiedade muito grande. A pessoa desconta e vira uma compulsão alimentar. Só que o que a pessoa tem a perder? Qual é o ganho secundário dela? Ela agrada a mamãe. Então o subconsciente dela, se ela parar de comer daquele jeito, ela não vai mais agradar. Não vai agradar a mamãe. Então Olha isso que tá merda. lá na mente da infância. Puta que pariu. Entendeu? Olha Então, como a gente erra. não erra, é a programação mental. O que a hipnose faz? Através desse processo indutivo, a gente ressignifica aquilo que foi desenhado e que não faz mais sentido para o dia de hoje. Então hoje não faz mais sentido aquela emoção. Então nós podemos ressignificar isso tudo. Ressignificando, a gente consegue modificar o comportamento naturalmente. A partir do momento que eu entendi que minha mãe não estava me rejeitando, mas estava me educando, eu parei de me preocupar com isso. Então hoje eu não tenho nenhum controle. A pessoa faz uma reunião lá, o assunto é meu, não, tanto faz, eu não dou a menor bola. Lógico, eu não trabalho mais em empresa, hoje faz 10 anos que eu estou fora do mundo corporativo, mas eu não tenho mais esse tipo de preocupação. Né? Graças a eu agradeço. Hoje é bom, né? Muito bom. Deve ter muitos pacientes seus que agradecem também. Esse homem não pode voltar para sua vida corporativa. De jeito nenhum. É muito puxado, né? Não, porque o bem que você faz... Não, mas eu resolvi com a hidroterapia. Isso para mim hoje eu não teria mais esse problema, entendeu? De viver aquele problema. Não, eu estou dizendo que eu não quero que você volte, porque você, como hipnoterapeuta, só dá, o teu ganho é muito maior, assim, sim, com a sociedade. Sim, eu me sinto muito melhor. Porque, imagina, eu sou extremamente grata. Imagino que tem vários pacientes seus que têm também a mesma gratidão. Peguei suicida já. Pessoa que tentou 2 vezes suicídio, não conseguiu. Executivo de empresa grande, cara poderosíssimo, e ele sofreu de ansiedade, tentou suicídio 2 vezes, não conseguiu, e ninguém imagina isso. Então, com certeza. Ninguém imagina isso. Coisa do tipo assim, muito... Será que nem a família? Ninguém imagina que o cara já teve esses pensamentos de tentativas. Ninguém imagina, o cara sofre bastante. Coitado. E a técnica permite enxergar essas questões todas, né? Então, o que a gente percebeu é que eu venho notando e construindo isso ao longo do tempo é que nós estamos... Tá aqui, bem, obrigado. Nós estamos olhando a ansiedade como o mal do século, né? Eu falei lá no início da nossa conversa sobre essa geração pós-Covid, né? Essa geração, essa fase pós-Covid. Nós estamos vivendo que que tudo ficou muito exagerado, né? As instâncias das pessoas mesmo, né? Mudou. E as pessoas foi muito assim, não é que mudou no assim, olha, vamos ter uma mudança. Não, assim, a gente dormiu de um jeito e acordou de outro, sem ter um aviso. Exato. Então, imagina. E hoje eu tenho dado muita palestra. Vou falar uma coisa, numa boa, vão querer me matar, mas ok. Vou dar minha opinião aqui. Mas eu achei que isso foi muito bom. Por um lado, foi muito bom. Esses casamentos de bostas, que assim, todo mundo se tolerava, tiveram que conviver. Com a convivência, o que aconteceu? Mas você sabe se que separaram. A relação do casamento, né? Quando você os caras que se davam super bem, o casal que se dava super bem, continuou. Fortaleceu. Fortaleceu, exatamente, fortaleceu. Mas acho que as pessoas começaram a enxergar o lado emocional mais forte. Eu acho que isso tem... mas isso não é bom? Isso é muito bom. Eu acho que as pessoas começaram a se dar conta de que existe um aspecto emocional muito forte. Agora, vamos lá. Você acha que se não tivesse um evento desse, a humanidade pararia para pensar, para se olhar, para rever vários conceitos? É que todos os acontecimentos têm um ônus e um bônus, né? Sim, então, acho que claro. O bônus disso tudo foi realmente uma mudança no comportamento da sociedade, né? Eu vejo assim, né? Eu ia comentar que eu dou muita palestra em empresa, né? Então, essa palestra em empresa é um pouco para sensibilizar as pessoas exatamente disso. Porque as pessoas que estão trabalhando, nós, Andrômeda, nós somos seres emocionais. Fato.
Então, ou seja, isso a ciência explica. Isso não sou eu que estou inventando ou achando. Não tem nada de achismo aqui. Isso é comprovado. Nós somos seres extremamente... Até mesmo nas decisões técnicas e racionais, financeiras, nós somos emocionais. Nós tomamos decisão de ordem emocional. Então, o que acaba acontecendo? Cita alguns exemplos. Para que as pessoas possam se identificar com isso. Tá. Por exemplo, vamos pegar um tema... Primeiro um tema muito pessoal e um tema mais profissional. Tá? Um tema muito pessoal. Você vai comprar um veículo, então você vai comprar um carro para você e tal. Além da questão do gosto, a forma como é apresentado para você, a forma que o vendedor traz a proposição para você muda. Verdade. Então, ou seja, a hora que você vai comprar um produto, por mais que você já saiba aquele produto, é aquele carro que você vai comprar. Mas o que faz você escolher entre uma concessionária e outra concessionária? É a conexão emocional que o vendedor fez com você. Você é capaz de pagar mais caro para aquele vendedor. Porque ele fez uma conexão emocional. Ele conseguiu se conectar emocionalmente com você. Não. Eu já mudei. Eu ia comprar um carro. O cara me convenceu a comprar outro carro. Olha que louco. Então, mas a questão é a seguinte, a conexão emocional que ele entende. Quando eu falo em palestra isso... Olha que... Eu mostro, esses dias eu estava dando um treinamento... Eu tenho certeza que isso já aconteceu com várias pessoas. Não, esses dias eu estava dando um treinamento para o agronegócio. Tá? Então, os caras, por exemplo, é uma empresa que mexe com agrotóxico, né? Na verdade, tinham várias empresas ali, mas o setor era esse. Eu perguntei para o pessoal o seguinte, o que você vende? Eu vendo produtos para facilitar a vida do produtor. Eu falei, não. Como assim? Ninguém quer comprar teu produto. Alguém quer comprar um agrotóxico? Alguém quer comprar um produto, um veneno? Você quer comprar veneno? Não. O que você faz? Qual que é o teu papel? Qual a tua missão aqui? Aí nós chegamos à seguinte conclusão, e foi poderoso. A tua missão é alimentar o mundo. Porque eu fiz a seguinte pergunta. Se não existisse o teu produto, o que aconteceria? 40% da população morreria de fome. Então o que você vende? Você vende alimento, velho. A tua missão no mundo é essa. O que o cara que está te vendendo o carro está fazendo? Ele está vendendo para você muito mais do que o meio de locomoção. Ele está vendendo uma satisfação sua. Quando ele entende isso... Ferrou. Ele se conecta com você. Por que você está comprando o carro? O que realmente está por trás daquela compra? Dane-se qual é o carro. Dane-se quanto é o preço. Esse cara vai te vender a tua satisfação. Quando ele entende que o que ele vende é satisfação e não carro, ele muda completamente. Ele para de focar no produto, ele foca em você, na tua aspiração, no teu desejo. Essa é a conexão que eu falo. Não, filha da mãe. Então, Me deu uma quando entubada. Quando alguém fala pra mim, o que você vende? Você vende tratamento de hipnose? Não. Eu vendo transformação da tua vida. Então, quando você vai no meu consultório, eu quero transformar você de alguma forma. Talvez eu não resolva 100% dos seus problemas, e não sou eu que resolvo, é você. Eu sou só um facilitador, de novo. Mas o que eu estou trazendo ali é transformar a sua vida para melhor. Esse é o meu propósito. Quando eu vou dar um treinamento, uma hora eu faço a mesma coisa. Então perceba que a tua decisão está muito longe de ser uma decisão racional. Mesmo no agronegócio. É uma decisão emocional, porque quando o cara entende que você está ali para me ajudar, então eu sou um produtor, né? Quando o cara está ali vendendo veneno para mim, ele está me ajudando a produzir mais. Então, olha que louco. Eu mudo completamente. Se eu pegar o teu setor do passado, setor de saúde, por exemplo, quando você olha o propósito, e a maioria das pessoas pensa no negócio, pensa no seu produto, pensa em ser melhor que o outro, tal. Nada. Então, vamos lá, a tua missão é salvar vidas. É uma enfermeira. Eu vou te dar um exemplo. Uma enfermeira, por exemplo, ela tem a salvar vidas, mas eu vou pegar um exemplo mais poderoso ainda. Se você for buscar, se for na Disney e falar com o faxineiro, o que você faz? Ele vai falar que limpa a Disney? Não. Eu estou aqui para entreter pessoas. Ele faz parte do processo. Porque limpar o local faz parte do combo. Do conjunto de coisas que a instituição te entrega. Perceba como é muito mais poderoso. Aí você cria um propósito. E agora vamos cair então no teu 40 a mais. Né? Quando a mulher entende o propósito dela, ela se liberta de muita coisa. E ela consegue olhar a floresta e não a árvore. Percebe o que eu estou dizendo? Gente, vocês estão ouvindo, mulherada? Brasil! Não, pelo amor de Deus. Eu preciso parar, porque é exatamente isso. A mulherada, ela não tá olhando a floresta, ela tá olhando a árvore. Quando ela não, é uma árvore pequena, quando cara. Quando ela olha o relacionamento, ela não se sente bonita, poderosa, etc., que tal você olhar o que realmente eu posso fazer junto com essa pessoa pela humanidade, pelas pessoas que a gente convive, o que eu, como casal, posso ter de conjunção disso. Então as pessoas estão muito superficiais em relação a isso e as mulheres estão tomando esse caminho também, de uma certa forma.
de olhar simplesmente, não, eu quero ter um namorado, eu quero ter uma relação tal, mas vamos lá, o que realmente significa isso para você? Onde que está a essência mesmo das coisas? Porque está tudo tão difícil, as pessoas se encaixarem, se entregarem, de estarem genuínas a ela. As pessoas tentam fazer uma imagem. É um desencontro o tempo inteiro. A mulher faz uma imagem dela mesma para tentar impressionar, e o homem a mesma coisa tal. E assim nasce uma série de coisas. Assim nasce a frustração da mulher, nos homens nasce a impotência, a ansiedade, e aí você pega a ejaculação precoce, mas porque ele quer impressionar. Onde nós estamos com isso? E onde é que está realmente a essência de eu estar... Puta, que legal, tô com uma da pessoa, relação homem-mulher. Da relação genuína mesmo, do casal mesmo. Sim, então as mulheres meio que desanimaram disso, entendeu? Poxa, essa é a grande saída para o negócio. O que eu vou construir junto com essa pessoa? Que diferença que eu vou fazer na vida dessa pessoa e mais pessoas? Que aí você Só que a programação mental das pessoas está errada. E é aí que eu entro. É nessa hora que eu entro. E o casal? Porque a maioria desses 40 a mais estão casados há algum tempo. Sim. Se não estão casados, estão divorciados. Então, solteiros o número é bem pequeno. Vamos lá. Não, apesar que eu não falei solteiro. Solteiro é que não está com nenhuma relação. Né? Mas tem o solteirão da vida. Não, tudo bem, mas vamos pensar, você tem vários motivos. E é lógico que eu não estou aqui para rotular e criar uma caixinha. Mas vamos pensar o seguinte, vamos primeiro falar dos casados. Né? Do casados, é isso. A relação, eu fui casado 2 vezes. Então, ou seja, eu passei por 2 divórcios. Né? Errei? Não. Primeiro casamento foi um casamento de infância. Eu tive um filho, hoje tem 28 anos, mora comigo. 27 para 28. Janeiro ele faz 28. Né? E foi uma relação fantástica. Só foi um namoro de infância, nós crescemos e tomamos caminhos diferentes. A questão é que as pessoas, antes de enxergarem que a relação acabou, elas vão para traição, elas vão para ignorar o outro, machucar o outro e não respeita. Né? E não é nem respeitar, eu nem estou me referindo a respeitar somente para a traição, mas respeitar a essência do que juntou aquele casal. Né? Então, a hora que você vê o meu casamento, quando terminou, eu demorei muito para enxergar que ele tinha acabado. Eu simplesmente fui empurrando, fui levando esse casamento. Mas a maioria faz isso. Pois é, só que o que tanto acontece? O homem quanto a mulher. Pois é, então, e aí você cria uma série de problemas emocionais para ambos. Né? Então eu acho que a palavra é libertar, né? Se libertar e libertar o outro, né? E buscar realmente a tua felicidade, o que realmente te faz bem, etc. Né? E assumir que tudo pode ter um fim. Né? E isso é muito difícil. Agora, é fácil você passar por um processo de separação? Lógico que não. É um fortalecimento emocional muito forte. Aí, novamente, é onde eu entro. Né? Como que essa pessoa está preparada emocionalmente para cuidar das suas feridas? Né? Às vezes a pessoa está com um relacionamento, por quê? Porque lá na infância dela, a pessoa entendia que um divórcio era a geração de está 40, 50 anos viveu isso. Sim. Que os nossos pais, na época, viviam casamentos extensos para a vida toda e jamais poderiam terminar tal. E aí você fala, bom, aí vamos pegar o pessoal que terminou um casamento, que passou pela dor da separação. Não é o meu nicho, né, especificamente, eu não trabalho exatamente com isso, mas o processo mental é muito, muito parecido. Né? Mas o meu nicho é que a pessoa esteja bem emocionalmente com ela. Tem gente que trabalha exatamente para relacionamentos, mas eu diria que o meu nicho é para que a pessoa esteja bem com ela, com as suas feridas emocionais resolvidas. Eu trabalho com isso. Né? Mas eu acho que isso é muito fantástico. Então, por exemplo, a pessoa está sozinha. Você não tem só uma ferida. Tem várias. Tem várias. É verdade. Você tem uma ferida que veio da infância, você tem outra que veio de um outro lugar e que foi acumulando. Então, isso. Mas a pessoa, quando ela se liberta disso, ela começa a gostar de si mesmo, a pessoa começa a abrir possibilidade de autoestima. Autoestima, principalmente. Eu trabalho bastante com a questão da autoestima, isso mexe bastante com a pessoa. E independente, eu estava atendendo um tempo atrás um rapaz, 53 anos, que não é mais rapaz. Claro que é. Então, uns 50 a mais. Eu tenho. Voltar os 50 a mais. 50 a mais, eu venho. Isso. Eu tenho 56, eu tenho quase a minha idade. Mas 50 a mais. Ele vive uma situação exatamente assim, puxa, se apequenando tal, e sofrendo no amor, com uma relação tal. Cara, mas quem que é essa pessoa? Quem é você, de fato? Sabe, a hora que você foca em você e realmente conseguir tá inteiro tal,
É o contrário, ele vai se tornar muito mais interessante, vai ter muito mais mulheres interessadas nele do que o contrário. E a mulher é a mesma coisa, a hora que ela consegue entender ela mesma e consegue estar leve numa relação, diminui a ansiedade dela de querer agradar o outro excessivo, e ela consegue focar na autoestima, no bem-estar dela. Né? Vou te falar, como homem, eu admiro uma mulher que está bem com ela, que está inteira com ela. Né? Isso acho que para mim é algo que é muito importante. A pessoa precisa estar bem resolvida, né? Precisa estar se sentindo bem com ela mesma, sentindo bem com o seu corpo, etc. E fica a dica aqui para as mulheres. O homem não sabe nem o que é celulite, viu bem? O homem não sabe nem o que é isso. Né? E a mulher se pune, se cobra, se acaba com isso. Eu também acho, gente, se matando com a celulite. Coisa muito... Celulite é até a Gisele, Gisele Bündchen tinha celulite. Não, mas eu tenho uma grande bobagem. Não é isso que vai fazer. Agora, uma pessoa de bem com a vida, que realmente traz... Poxa, pessoa mais leve. Isso vai trazer muita coisa boa. Uma pessoa que agrega de fato, né? Então, acho que esse que é o caminho que eu vejo. E as pessoas estão muito machucadas emocionalmente. O mundo está muito frio, né? Essa é a verdade, né? Você acha que é por conta do digital? Aumentou, né? É que assim, por exemplo, né? Meus aplicativos, né? De relacionamento, né? Sei lá, né, André? Você é um pouco mais nova do que eu, mas vamos pensar, né? Eu sou do tempo que o cara ia lá e conversava com a mulher no ouvido aqui, na festa, né? E ia lá e chamava para conversar, etc. Né? Veja a distância que é. O aplicativo permite que você seja o que você não é. Eu acho uma bosta. Então, mas ele tem que ser rápido o aplicativo, se é que precisa estar. Se é que precisa ser a ferramenta. Então, ou seja, ele é uma coisa que gera uma distância. Você está criando uma imagem de algo que você não é efetivamente. Não, e que saco você ter que conversar digitando, cara. Fala. Pois é. Não dá pra ligar? Então, mas é o que eu falo pra você. Eu acho que gera uma desconexão. Nossa, tô velha. E a conexão... Que não, nem sei se é questão tô velha. Aqui, ó, é a questão que eu vejo que a conexão... Teclar, né, cara? Discar. Agora aqui, cara... Ai, que horror! Agora fodeu. O discar é ótimo, né? Não dá pra discar? Não, eu acho que não, minha conexão, senhora, não dá. Não, a conexão emocional, ela cabe em qualquer lugar. Cabe no trabalho, cabe nas relações, cabe na família. Conexão é emocional. É olhar pra você e tá, putz, aqui, eu gosto de estar conversando com você, eu enxergo você, você não é uma pessoa invisível, você não é um avatar pra mim. Entendeu? Porque ali você, então, é essa sensação que eu tenho. Eu acho difícil que uma pessoa que troque 10 mensagens no aplicativo depois consiga ter uma conversa natural ao vivo. Eu também acho que não dá. Difícil. O cara é maravilhoso, não tem defeito, ele quer casar, ele tá procurando uma mulher porque teve uma relação que não deu muito certo. Então. Agora... Ai, que mentiroso! Ai, dá licença. Pois é, mas ninguém vai expor os defeitos e falar assim, olha, não, eu tenho chulé. Ninguém vai jogar isso, entendeu? Eu ronco, solto o pum. Ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar, ó, escuta, oi, tudo bem? Ó, eu só queria te contar de antemão antes de você me conhecer. Não vai rolar assim, né? Então... Não, todo mundo vende seu peixe da melhor forma. Pois é. Imagina. E por isso que eu acho que a conexão emocional, a conexão de olhar, de você se conectar com a pessoa, isso que vai fazer toda a diferença, né? E talvez seja a moda antiga aí, né? Mas eu ainda acredito nisso, né? Mas eu acho que... Eu também. Tô ferrada. Eu me divorciei a segunda vez já faz tempo já, mas eu vou te dizer que eu vejo uma superficialidade das aproximações. Mas aí tem os modelos mentais de cada um. Eu tenho a minha culpa por estar sozinho, por não ter me casado novamente, por ter... Talvez errado meus casamentos. Eu acho que eu tenho uma relação excelente. Eu acho que é 50-50. Não sei, mas eu sei que eu assumo o meu quinhão de culpa. Sim. As minhas 2 vezes eu tenho uma relação excelente com as duas, uma relação de amizade. Eu desejo tudo de bom, queria que elas casassem, que arrumasse um super-homem para elas. Se eu pudesse, eu apresentava quem eu pudesse. Aliás, a minha segunda ex é minha secretária. De passagem, trabalha comigo, entendeu? E não tem nada a ver, nós separamos há 7 anos, somos pai e mãe de uma criança linda, tal, etc. Mas eu tenho um profundo respeito, entendeu? Por essas pessoas. Claro. E eu falo, mas acho que isso é um pouco das coisas que as pessoas precisam entender, entendeu? Poxa, não deu certo, desenha de novo e vai procurar e esteja autêntico para isso. Mas eu acho que eu tenho o meu erro, eu errei bastante muitas das coisas. E hoje eu admito tudo isso, e eu me transformei num ser humano muito melhor. Só que tudo isso, o que eu uso como hipnoterapia me ajudou muito. Que é realmente programar minha mente para me conectar emocionalmente. Aí volta de novo a ferramenta que eu uso. Entendeu? Hoje, o teu nicho é tratar de... ansiedade, depressão, estresse e burnout.
Em todos os níveis. E aí a pessoa, tanto pode ser para mulheres que sofrem com isso, não conseguem se... É que a gente acaba atendendo tudo, né? É isso que eu ia falar. A gente vai com um porque, propósito... porque a pessoa tem um sintoma e quando vai ver a causa dela é outra. Então a pessoa aparece lá, ó, eu tenho insônia, então eu tenho ansiedade, mas ela tem outras feridas que vêm. Então, na verdade, aqui nós estamos falando do sintoma. A minha comunicação de marketing, de quando eu tenho meu Instagram e tal... é toda voltada para o mundo de quem tem ansiedade no trabalho, estresse no trabalho, que aparece o primeiro sintoma aí. Mas eu atendo diversos casos, diversos tipos de coisas, que estão muito vinculados a esses sintomas. E é possível ressignificar praticamente tudo. A única coisa que eu não atendo são jovens e adolescentes. Que aí eu tenho uma pessoa que eu passo esse tipo de caso, que aí realmente aí eu não atuo. Não me identifico. Porque eu procuro me identificar, o principal tema do hipnoterapeuta é ele se identificar com algo que tem uma história parecida com a sua. Então eu passei por 2 casamentos e eu sei o que é me separar. Eu sei o que é você pegar no primeiro dia da sua casa nova, você não tem um garfo. O homem ele sai sem nada. Se ele deixou a casa para trás, ele pega um apartamento vazio, e a primeira vez que eu me separei não tinha um garfo, não tinha um copo para tomar água. Né? Aí fui na época, não era Kamikado, era o supermercado Big na época, não sei se vocês lembram dessa rede. Fui lá para comprar um garfo, um copo, para poder, não tinha geladeira, não tinha nada, não tinha acabado de alugar o apartamento, entrei e estava lá, não quis ir para casa da minha mãe, entrei lá, não tinha nada. Eu tinha um colchão para dormir e tal. Então, esse vazio que dá, esse hiato, eu consigo ajudar muito, entendeu? Numa retomada. Ou então a mulher, por exemplo, que eu acabo atendendo outros casos, a mulher que está com dificuldade de relacionamento, não se sente bem, não se sente problema de autoestima e tal, esse empoderamento todo cai bastante para mim também, né? Isso eu acho fantástico. E a ideia é ajudar a pessoa pelo próprio autoconhecimento, descobrir onde estão suas feridas e buscar. Então, quando eu falo que o meu nicho é estresse, ansiedade, depressão e burnout, mas isso aí você abre e você dá um... Isso que eu ia falar, porque a hora que você vai com ansiedade, você descobre outras coisas dentro dessa ansiedade. Descobre. Então, assim, o que eu digo para os teus ouvintes daqui, né? A hipnoterapia é uma ferramenta, não tenha medo da hipnoterapia, é uma ferramenta muito poderosa. Gente, ela pode te ajudar muito noção. a você ser mais feliz. Eu consigo sim ajudar, me coloco à disposição para quem quiser saber mais, entrar em detalhe, consigo ajudar a pessoa a ressignificar as emoções, se sentir melhor consigo mesmo. E aí aquilo que você pensa que é o teu problema, na verdade é só o sintoma, é algo muito maior, que você está carregando há muitos anos. Tem gente que carrega 30, 40 anos um problema, e quando passa pelo processo de hipnoterapia, fala, porra, velho, por que eu demorei tanto para olhar isso, entendeu? E aí porque não enxergava mesmo. E aí tudo flui, relacionamentos, dinheiro. A gente falava um pouquinho antes da gente começar aqui nos bastidores, né, sobre crença limitante, da pessoa achar que não é merecedora. Por quê? Porque lá na infância, vamos falar um pouquinho da crença limitante, dá tempo. A gente acabou até esquecendo, né? Lá quando você é pequenininha, você ouvia tua mãe falar assim... quer ver um exemplo? Típico, atendi outro dia. A criancinha na hipnose percebeu que o pai dela e a mãe dela estavam brigando por causa de dinheiro. Estavam quebrando a empresa, um problema, brigando por causa de dinheiro. O que a criança registra? Dinheiro e briga, tudo a ver. Crença limitante registrada com sucesso. Ela nunca mais vai querer ganhar dinheiro porque ela sabe que aquilo lá gera inimizade e discórdia. Puta Ou então a criança religiosa demais, daquela religião muito forte e tal, eu respeito todas as religiões, mas algumas elas podem criar um problema na criança. Em que sentido? Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, lava a mão porque você pôs a mão do dinheiro, você não pode ganhar dinheiro mais do que você precisa para sobreviver. Então isso tudo gera, na criança, gera um pensamento de aquela que dinheiro história não é bom. E se tá achando que dinheiro dá em árvore? Isso! Só quem trabalha muito ganha dinheiro. Dinheiro é muito difícil de ganhar. Então você gera na vida adulta autossabotadores. Entendeu que você tem? E isso, eu não passei por isso especificamente, tá? Mas eu conheço pessoas que já passaram por isso. Embora meus pais eram de uma família humilde, mas nunca eles pensaram assim. Só que, ao contrário, uma pessoa próspera que pensa, quanto mais dinheiro você ganhar, mais você pode ajudar pessoas, mais você pode contribuir com a sociedade, mais você gera emprego, se você for um empresário. Essa é uma crença positiva de quem cresce. Quando você pensa, você é uma baita empresária. Então, por exemplo, quando você pensa que quanto mais dinheiro você ganhar, mais gente você consegue ajudar, você consegue investir no seu estúdio maravilhoso para ajudar as pessoas e contribuir com as pessoas com mais de 40 anos. Olha que poderoso que você está fazendo aqui. Entendeu? Isso, você com certeza vai ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro com isso te permite ajudar mais ainda, sofisticar mais ainda, e assim vai. E aí você tem um ciclo de prosperidade. Entendeu? Enquanto que a pessoa do outro lado, não, eu não posso ganhar dinheiro. Isso ela tem no subconsciente.
Aí nada que ela faz dá certo. Exatamente. Não consegue mudar de emprego, não consegue progredir, não consegue fazer nada. Meu Deus, mas tem muito. E aí entro eu. A gente vai lá naquela coisa para ressignificar, conversar com aquela criança e explicar que isso aqui era um ponto da mãe dela especificamente. Ou do pai dela. Não é dela isso. Se liberta disso, vamos resolver e viver bem da vida para frente. E aí a pessoa começa a ganhar dinheiro, mudar de emprego, viver melhor, uma série de coisas. Ah, não. E aí acha que todo rico é ladrão. Então, mas isso é tudo a crença lá atrás. Sim. Aí fica aquela história, nossa, se eu ganhar dinheiro eu vou ser ladrão. Pois é. Puta que pariu. A pessoa que tá mente próspera, ela não liga se você tá milionário. Se você tiver muito mais dinheiro do que eu, puta que 10. O que será que ela fez de certo pra eu fazer também? Porque a gente não quer a gente quebrado do lado. Você sabe que você é a média das 5 pessoas que você convive, você sabia disso? Sim. Então, se você quer... A pessoa que tem crença limitante, ela só procura pessoas que estão igual ou pior a ela. Então, quer crescer, quer melhorar a sua vida? Procura se espelhar e estar perto de pessoas prósperas. Muda de mesa, gata. Muda de mesa. Você tá na mesa do botequim, sendo que você pode estar na mesa do restaurante. Todo mundo aí naquele você não consegue grupinho, tirar? Todo mundo naquele grupinho, você tem 5 pessoas. Imagina que elas estão presas com elástico. Uma em cada uma. Todo mundo ganha R$1.000 por mês. Você passou a ganhar 2.000, você acha que é mais fácil você puxar 4 ou 4 puxa para ganhar 1.000 de novo? Entendeu? Adorei! Então, corta elástico e gruda no outro que tá ganhando 3. Que aí você vai puxar para lá. Não, fala de novo. Pelo amor de Jesus. Você não sabe. Metáfora de um elástico. Gente, você não sabe como essa mulherada média é. das 5 pessoas. Você não tem noção. Todo mundo amarradinho aqui. Aí todo mundo aqui ganha 1.000. Se você passou a ganhar 2, você que tá fora da casinha. Aí todo mundo começa a olhar e te puxar de volta. O elástico puxa você de volta. Corta esse elástico e gruda nos que tem 3. Você tá ganhando pouco, você vai tentar colar lá. Mas você acha que ela quer? Então, mas aí que eu entro também. Ainda bem, não, mas as loucas querem voltar. Não, isso vale pra tudo, hein? Pra dinheiro, pra relacionamentos, pra amizade. Sei lá, eu só conheço gente pobre, só conheço aquele síndrome da mulher que só conhece cara tranqueira. Né? O dedo podre. Dedo podre. O dedo podre eu tenho um ótimo exemplo pra te contar, você vai adorar isso. Ai, fala. A gente tem um caso bem típico, né? A mulher, ela, quando era pequenininha, desde criancinha, ela sempre ouvia a mãe falar, meteu o pau no casamento. Por quê? Porque o pai dela batia na mãe dela e ela desabafava com a criança. Tá vendo? Olha, casamento é essa desgraça. Nossa, puxa, tô sofrendo com seu pai. Nunca pense em casamento, viu, filha? A criança cresceu com uma cabeça de uma crença limitante de que casamento é ruim. Legal. Quando ela ficou adulta, imagina que ela vai numa festa e tem 10 homens interessados nela, tá? 9 são gente boa e tem o canalha. Por que ela se interessa pelo canalha? Simples. A mente subconsciente dela vai fazer ela se aproximar de quem representa a ameaça, quem representa a possibilidade de não casar. De não casar. Então ela procura inconscientemente pessoas que têm o cafajeste. Por quê? Porque ele não quer casar com ela. Então, mesmo que ela queira ter um relacionamento, a mente dela busca isso. Porque ela tem uma programação errada da infância. Ela sofre pelo canalha. Mas a programação da infância dela atrai ela. O teu subconsciente... Tem um monte de amiga assim, Jesus. Gente, tudo pro Carlos. Nossa, vou terminar esse podcast, você não tem noção. Me deixa uns cartõezinhos aí, porque cartãozinhos é foda também, não? Você entregou agora. Ai, gente. Você entregou. Crédito e quarentena está acabando comigo no Brasil. Não, Instagram. Pronto. É isso aí. Passar o Instagram do Carlos. Urgentemente. É isso aí. Mas é bem comum isso. Mais do que você imagina. Você falou agora, eu já lembrei de umas 4. Sim, mas às vezes a causa não é essa, tá? Eu te dei um exemplo, né? Mas uma pessoa que não consegue se aproximar de uma pessoa legal, com certeza tem alguma programação errada nela. E Andrômeda, você sabe que você já tomou cerveja comigo na vida aí. Você passa energia, não passa? Quando você está num lugar e você está bem com você mesmo, você passa energia para as pessoas, você sabe disso. Isso é o teu subconsciente que fala, Andrômeda. Ele que fala, ele que está contando, ele está mostrando como você está por dentro. Quando você resolve sua mente, tudo acontece. Nossa, tá todo mundo ferrado, Brasil. Brasil tá lascado. Meu Deus. É bem isso mesmo. Não, é aquilo que a gente vê mesmo. As loucas de plantão. Você não passa. Eu vou falar eu como homem, né? Se eu vou
numa festa, num bar, etc., se eu estiver bem comigo, você passa isso. É automático. Você passa a tua energia. E isso que as pessoas não chamam de energia. Eu vou falar para você, a programação da tua mente. Quando você está bem com você resolvido, a coisa flui. A coisa flui. A coisa flui apesar de você. É mais forte que você. É mais forte que você. Não, gente, que aula que vocês estão tendo Por hoje, aí. hein? Que privilégio, Brasil. Que privilégio, gatas. Se liga no movimento aí. Passa o cartãozinho. Às vezes a mulher fica pensando tanto na Cartãozinho imagem foi dela, foda. etc. Lógico que sim, sem dúvida alguma, a mulher se sentir bem. Todo homem gosta de uma mulher bonita, sem dúvida alguma. E a gente valoriza isso. Mas eu acho que esse é o primeiro... É o primeiro, é o cartão, sem dúvida Não, sem dúvida Eu não acho que a mulher não tem que se cuidar, não tem que ser vaidosa. Não, eu acho que tem que ser. É muito importante, né? Agora, eu acho mas que... isso não é sustentável. Só que a tua mente... Não, mas a tua mente tem que estar bem. A mulher pode estar maravilhosa, Não, mas ela não está com a mente boa. Quando o cara vai conversar com ela, ela expulsa. Ela passa, sem querer, ela não consegue. Não consegue ser... Mesmo estando bonita, gostosa e tudo mais. É insuficiente. Aí eu olho um monte de gordinha... E ainda eu falo para as minhas amigas, tá vendo? Olha lá, ó. Até e com o cara ainda, mentalidade correta. Mentalidade correta. Ó, que autoestima, meu bem. Só que ela não resolve isso conscientemente. E aí que eu consigo contribuir com a hipnose. Ela não resolve conscientemente. Eu quero que você fale agora, assim, o que essa hipnoterapia pode ajudar. Vamos lá. Concretamente, para ficar claro para essa mulherada. Já falamos todos os exemplos possíveis e imagináveis. Falamos todos, bastante coisa. todos. Bastante coisa. Mas, falamos de relacionamento, falamos de trabalho. Mas é muito de mais simples do que você imagina, Andrômeda. É muito mais simples do que você imagina. Eu já sei, agora as loucas de plantão não sabem. Mas é muito mais simples. Loucas de plantão foi ótimo. Não vou chamá-las de loucas de plantão, porque eu quero manter amizade com a tua audiência. Mas é muito simples. As pessoas têm a sua programação mental. Elas têm emoções. E essas emoções estão registradas no teu subconsciente. Por coisas que você passou a tua vida toda. Tá? A vida toda. Tendo vários traumas inconscientemente. Isso. E trauma, não entende aquele trauma absurdo, um abuso. Não, às vezes pode pequenos, ser uma pequena, mas que para aquela criança significou muito. Quando você trata a criança, você muda seu comportamento. Então a pessoa às vezes não consegue arrumar um namorado, não consegue se relacionar com alguém, não consegue achar uma situação bacana e tal. Com certeza está a causa raiz lá atrás. Estou falando porque eu conheço hoje as minhas dores, conheço minhas causas raízes de tudo. E sei como eu me comporto. Tá? Quando a mulher entende isso, e ele entende, perceba, ressignifica isso na mente dela, conversa com aquela criança e modifica o comportamento, a atitude dela muda. E a atitude dela muda, faz ela atrair as pessoas. Às vezes a mulher, que você falou daquela mulher que não é atraente, que está com sobrepeso, e no entanto faz o maior sucesso, etc. Tal, por que razão que ela faz um sucesso tão grande? Porque ela está bem resolvida em algumas coisas, ela consegue trazer algumas questões muito melhores. Então você pode ter uma mulher que se produziu inteira, investiu para burro nela mesma, e eu valorizo isso, acho demais. Acho tudo ótimo, tudo okay. Tudo bem. Só que ela tem que também tratar da mente. Tanto quanto qualquer outra coisa. Primeiro ela precisa tratar da mente. Eu acho. Bem honesta. Também acho. Ela tratando da mente, automaticamente, ela pode estar de calça jeans e camiseta. Ela vai exalar uma energia boa. Exatamente. Então, e aí hoje além de fazer o tratamento da hipnoterapia, eu estou abrindo algumas vagas para terapia também, com a hipnose. Isso é novo para você. Isso é novo. Porque o tratamento da hipnoterapia, são 3 ou 4 sessões. É um tratamento pontual, extremamente profundo e resolve. Só que eu também estou buscando alguns tratamentos de autoconhecimento para contribuir com sessões curtas para ajudar. Ótimo. Então você tem o trabalho... Você complementa. Complementa. Se eu estou trabalhando isso, eu não tenho muitas aulas por causa de agenda, então eu tenho feito isso um pouco mais. Mas para a hipnoterapia em si, até para quem está ouvindo conhecer, é um processo rápido, eficaz. 3 ou 4 sessões você resolve... Acho que em 2 meses você resolve muita coisa. Ao contrário de uma terapia que você demora 2 anos, 2, 3 anos. Não. Só que eu também estou criando alguns produtos para poder dar um apoio para a pessoa poder se desenvolver e tal, de uma maneira, principalmente com o que a gente chama de... Isso eu senti falta, viu? De reforço. Isso eu estou começando a abrir. Você precisa mesmo. Mas o tratamento em si é um tratamento muito rápido, muito eficaz. Uma hora que a gente se conecta com você, é difícil a gente quebrar esse... A pessoa quer aproveitar melhor isso, né? Isso aí. E eu não tenho dó não, eu falo o que vai falar, né? Aquelas coisas. Então, mas...
Vocês que estão ouvindo, nós brigamos, tá? Umas 2 vezes, não sei se... Sim. Quando eu não brigo? Mas é pelo bem. Eu. Mas é que assim, eu acho que eu costumo dizer que eu me dedico 110% naquele. Eu faço. Não, ele é muito. Não, e legal, olha só, ele se envolve. Ele até se emociona junto. Eu faço auto-hipnose antes de iniciar, tá? Tá em mim mesmo. Em mim mesmo. Pra eu poder me conectar. Eu tô com você. Imagina que eu tive um problema com um cliente, um problema de uma palestra, alguma coisa que aconteceu antes de eu entrar. Sim. Eu não posso estar pensando naquele problema. Não. Então, quando eu entro, aqui inclusive, hoje aqui, antes de vir para cá, eu fiz uma auto-hipnose rápida, que eu estava guardando aqui para chegar no nosso horário de trabalhar. Para que é isso? Porque eu não posso estar aqui com você pensando em alguma outra coisa. Eu tenho que estar aqui 110% com você. Isso é conexão. Entendeu? Assim como a mulher, quando ela está se divertindo num restaurante, num bar e conhecer uma pessoa, ela não pode estar pensando, será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir pagar minha dívida? Será que a minha mãe que está lá em casa, não sei o que lá? Não dá! Não dá! Então, essa é a conexão emocional que eu estou me referindo, é conseguir realmente estar inteiro aqui. Então, eu estou aqui 110% nesse momento com você, conectado com você e com a nossa audiência. Sim! Esse é o negócio. Sim! As loucas vão ter que dar um jeito. Agora ela fala, você que é louca, amiga. Você que é amiga sua louca. Amiga, né? sua louca. Olha a chance. Pelo amor de Deus. Hello, Brasil. Vai se tratar de várias coisas. É que são tantas amigas. Você não é popular quase, né? Não, graças a Deus. Que esse nome também, meu bem. Você que é... Ninguém confunde. Você quer passar em branco? Chamando Andrômeda? Impossível. Desculpa. Eu aproveito não vai ser que eu admiro de montar você no trabalho. Eu tô aqui numa torcida gigante para você crescer bastante. Viu? Não, por favor, que aí você vai vir mais vezes. Tá, você fatura também. Não, agora me fala uma outra coisa que eu achei muito interessante. Eu sou uma pessoa que adoro, eu me jogo em qualquer coisa. Eu tenho essa sede de autoconhecimento. Então, se for assim, constelação familiar, já fiz. Apometria, já fiz. Regressão, já fiz. Faltava hipnoterapia. Aí já fiz. Eu tenho essa sede e eu me jogo, você viu? Eu já que é pra ir, meu bem, não tô deitar lá e claro. Sem cinto de segurança. Ela é ótima, viu? Manda super. Eu quero a montanha russa. Não pode ter medo. E levantar a mão pra cima. Mas aí entra a conexão comigo. A pessoa não pode ter medo. Tem que se conectar e estar bem comigo. E esse é o trabalho que eu faço, de conseguir realmente te passar a tranquilidade. Mas o que você ia falar? Qual era o ponto que você ia chegar? Agora esqueci. Não, você falou o seguinte, você tem sede de conhecimento, você... não, então. O que eu ia falar era o seguinte, que você falou que está fazendo uma especialização em neurociência. Isso, em neurociência. Eu queria que você desse um spoilerzinho aqui. Tá. Eu estou fazendo um trabalho de formação em neurociência e comportamento para entender o funcionamento do nosso cérebro. Tá? E aí isso já está abrindo para várias reflexões adicionais. Um dos exemplos que eu dei foi a questão da nossa mente ser atemporal, ou seja, ela não tem tempo. Tá? Então, quando você pensa numa cena futura, isso, alguns autores aí exploraram isso com a história do The Secret e tal, mas eu vou te falar um pouco mais de ciência, né? Atualmente, por exemplo, atualmente ela registra de uma maneira diferente. A mente emocional, subconsciente, registra de uma maneira diferente do que a gente pensa. Quer ver um exemplo? Andrômeda, pensa num leão. Pensou no leão? Legal. Agora, não pense em um elefante. O que você está pensando? No elefante. Então, ou seja, a mente não entende o não. A tua mente, ela entende os reforços positivos. A mesma coisa em relação ao tempo, por exemplo. A tua mente não sabe se esse fator vai acontecer, ou está acontecendo agora, ou já aconteceu. Ela é atemporal, tua mente subconsciente. Então ela não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Não. Então, se eu imaginar... Ela não entende a consciente, sim. Você criou uma referência, você criou uma régua para isso. Sim. Mas a tua mente subconsciente, se você pensar o seguinte, eu sou rico, eu sou próspero, as minhas atitudes no subconsciente vão ficar registradas como uma pessoa rica e próspera. Aí ela vai começar a ter atitudes... A despeito do dinheiro, tá? Que você tem, se você tem o pensamento próspero, ou então, vamos pegar, a gente está falando de relacionamento agora há pouco, vamos pensar como relacionamento, por exemplo, né? Se você entende que você é uma pessoa interessante...
E eu vou me tornar uma pessoa interessante, mas você não se acha interessante ainda, mas você quer mudar isso. Você, a partir do momento que você coloca, eu sou uma pessoa interessante, a tua mente começa a agir como uma pessoa interessante. Então, isso não aconteceu ainda na tua mente consciente, mas você começa a se tornar assim. Eu tenho dinheiro, ou eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou alegre. Se você estiver na sua casa, vamos imaginar que tem um sábado à noite, você saiu para uma balada com 2 amigas e tal, e você está triste naquele dia. Se você está trazendo uma mentalidade que você está triste, tá? Você vai continuar triste. Você vai passar essa tristeza. Agora, se você pensou que você conseguiu alguma coisa, que você está esperando, que já deu certo aquilo, você traz aquilo para a tua mente é atemporal. Ela entende que aquilo lá já está acontecendo. Você é alegre, você está feliz, você já está bonita, você está rica, ou o que for. E isso aí gerou até os próprios livros de The Secret, de pensamento, de energia, falar para o universo. Não é para o universo nada, é para a tua mente mesmo. Entendeu? Eu me sinto assim, eu me sinto próximo, me sinto feliz, me sinto bem. Quando eu vou atender uma pessoa, às vezes eu estou com uma pessoa, um problema muito forte na minha mente, mas o que a minha auto-hipnose faz? Eu vou fazer um atendimento incrível para a Andrômeda. Ela vai sair daqui transformada. E isso eu falo 10 vezes para mim. E eu entro num transe eu mesmo, para reforçar isso na minha mente. Aí, naturalmente, eu estou com a atitude de um atendimento bom para você. Estou com a atitude correta, porque o meu subconsciente está me ajudando a ter essa atitude correta. Então, o que você poderia... Né? Demais! Nossa, super interessante. O que você poderia deixar como um exercício para essa mulherada? O primeiro exercício é para de passar mensagem negativa para você. Eu sou feia, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho felicidade, eu não mereço. Qualquer mensagem negativa, tira a palavra não da sua boca. Se você não quer pensar no elefante, fala que você vai pensar no leão. Para de falar, não vou pensar no elefante. Começa a falar, penso no leão. Em vez de falar assim, eu não estou gorda, eu não estou feia, eu não estou isso, aquilo. Não, eu estou assim, eu estou assado. Mensagens positivas para o teu cérebro. A tua mente escuta isso. Você absorve isso. Então, a gente tem que tirar o não da vida, a moral da história. Tira o não das suas mensagens. Isso se chama compound, que é uma palavra em inglês que significa você compor informações para sua mente. Então, toda vez que você está gerando compounds positivos, compostos positivos para você está melhorando sua vida, sua autoestima, sua felicidade. Entendeu? Então, se a pessoa... sei lá, fala um problema aí que você vê na tua ouvinte, sei lá, a pessoa não consegue arrumar uma pessoa, não consegue achar um par certo, etc. Ela tem que ter um pensamento positivo e a tua mensagem para o teu cérebro é: eu sou uma pessoa muito atraente, eu sou uma pessoa muito interessante, eu consigo conversar demais com as pessoas. Você tem isso. Você faz isso todo o tempo com você mesmo. Várias vezes que eu conversei com você fala assim, não, eu vou fazer isso. Eu perguntei para você agora há pouco o que você estava achando do teu podcast, você fala assim, eu estou amando. É só aquilo que eu gosto de fazer. Eu ouço histórias incríveis. Olha quantos compounds positivos você está dando para você. Você percebe isso? Isso então, você está acumulando isso para você. Cada vez, quanto mais você acumula isso, mais você traz para você. Quanto mais você gosta de conversar com as pessoas, mais as pessoas vão se sentindo à vontade com você. E isso é um ciclo virtuoso. E você vai trazendo isso cada vez mais para você. Você é um exemplo disso, de compounds positivos. Gente, eu não paguei nada pra ele. Eu paguei Foi espontâneo, né? Eu paguei a hipnoterapia. Foi muito antes, até desistir o podcast, viu? Você não pode achar que nós vamos fazer uma pergunta aqui. Não, é uma questão mesmo de você ter essa atitude correta, atitude positiva. Eu, às vezes, vou dar uma palestra, tal, etc. Eu poderia ter pensamento assim, nossa, será que vai ser bom? Aí você começa o famoso e se? E se não sei o que lá, e se não sei o que lá. Olha, aquele cara veio conversar comigo, por exemplo, né? E se ele não gostar de mim, e se ele não me chamar para sair, e se ele não me ligar, todos com compounds negativos que você está trazendo. Tudo, você está o tempo inteiro, e aí a tua atitude é em função do que você está falando para você mesmo. E aí você vai num ciclo. Que horror! Você vê? Não deixa os pensamentos. Então a dica isso que eu falo, a dica do dia. Não deixa os pensamentos negativos tomarem conta. Olha o que você quer, foca no que você quer, concentra no que você quer, no que você está buscando para você, como você quer ser, e traz isso aí para você o tempo inteiro, que vai rolar. Quer mais? Gatas, garotas, verão. Eis que estamos com Carlos Titon, o cara. Não tem mais. Eu tenho que
terminar isso aqui, senão esse homem vai me matar. E a secretária, que é ex-mulher, vai me matar também. Carlos, querido, arrasamos, meu bem. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso pra você. Pra nós. Meninas, como é que é? Loucas, gatas. Foi incrível, viu? E ele é o melhor que tem hoje, gente. Desculpa aí, hein? Beijinho no ombro. Claro. Obrigada.